bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Que seja um novo dia, um novo amanhecer e um novo propósito. Que bom que você está aqui. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. Ontem, através do café da tarde com minha esposa, o Senhor falou profundamente com a gente em João, capítulo 4. E o título é Jesus e a mulher samaritana. Um café. Café. Vitamina. Eu vou ler o texto bíblico, depois trazer algumas reflexões e trazer reflexões sobre abordagem, sobre a terapia, sobre o comportamento de Jesus, o comportamento da mulher e Jesus ressignificando esse momento da mulher. Então começa assim. Os fariseus, versículo 1, ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que Jacó. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Uma observação aqui. A distância de Judéia para Galiléia é aproximadamente de 100 a 144 quilômetros. A pé daria 2 dias de caminhada, ou mais. No caminho, ele tinha que depassar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de que Jacó tinha dado para seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu, e eu sou samaritano. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele daria a água da vida." E ela respondeu: "O senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." Jesus: "Vá chamar seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. E a mulher: "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido." "Sim, você falou a verdade", a mulher respondeu. "Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos antepassados adoravam neste
monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade, e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Até aqui. Chegamos até o versículo 32, do 1 ao 32. Jesus, de fato, em toda a história bíblica a gente tem relatado por João, por Marcos, por Mateus, depois vem Paulo falando também de Jesus, Pedro. Ele nunca foi em busca de alguém. Ele nunca teve a atitude que ele teve com essa mulher samaritana. Jesus, de fato, ele preparou o caminho. Ele preparou o ambiente para receber aquela mulher. Da caminhada que ele estava indo para a Judéia, que estava indo da Judéia para a Galiléia, ele sabendo que a mulher samaritana ia ali buscar água, ele dispensou seus discípulos. Talvez o primeiro fato é que, se ela visse uma multidão ali, ela não iria se aproximar daquele poço, daquelas pessoas. Por quê? Essa mulher vivia em pecado, vivia com os seus homens, e ela era tida como uma mulher impura, uma mulher com a qual não se deve se envolver. E ela estava acostumada a chegar em ambientes, em lugares, e as pessoas saírem desse ambiente, desse lugar por conta dela. Ela estava acostumada a ser mal vista. E se ela visse aquela multidão no poço, ela não ia chegar. Porque ela estava ferida, machucada. Ela ia voltar uma outra hora. E por que ela chega lá meio-dia, né? A Bíblia ela enfatiza esse horário, né? Porque naquele lugar, naquele caminho, esse Sicar, como aqui na nossa cidade, no nosso ambiente, meio-dia é o horário que o sol está mais quente. E ninguém buscava meio-dia. O poço estava vazio. Ela não ia ter o desprazer de subir da sua casa e encontrar pessoas pelo caminho. Ela não ia ter esse desprazer. Porque na Bíblia a gente sabe que quando um povo tinha o desprazer, ele cuspia nela, chutava ela, levantava poeira nela. Então ela estava acostumada com essa rotina de solidão, de ser apontada, julgada,
E ela sofria, né? Aquele sol do meio-dia com seus potes para buscar água para sobreviver. Mas mal sabia ela que a água que ela estava buscando era uma água limitada, né? Mal sabia ela que aquilo com quem ela se envolvia em busca de prazer não era prazer. Ela já tinha tido 5 homens. E agora um homem com quem ela estava não era dela. Não era prazer. Não era amor. Era uma baixa autoestima. Era um senso de validação que ela tinha que ter. Só que o problema pra gente, tanto para ela como para nós nos dias de hoje, que quando nós estamos com a nossa autoestima baixa, quando nós estamos, de certa forma, destruídos por dentro, ou estamos cheios de coisas ruins como pecado, prostituição, pornografia, assim por diante, na terapia a gente consegue fazer uma leitura disso como busca por prazer. E o prazer pode ser uma cocaína, pode ser uma maconha, pode ser uma bebida alcoólica, pode ser o cigarro, pode ser o sexo, pode ser qualquer outra coisa. A informação que vem para nossa cabeça é busca por prazer. É despertar essa dopamina, né? O senso. Sabemos também que todo excesso esconde uma falta, né? Pessoas que hoje têm uma vida mais estável e quando é olhado no seu guarda-roupa tem ali seus 30, 40, 60 pares de sapato. É um excesso. A pessoa só tem 2 pés. Ela pode ter 7, 10 calçados. Um para cada dia e 3 de reserva. E o que é esse excesso? Uma baixa autoestima. Talvez lá no passado, quando criança, não tinha o que calçar para ir para uma escola, para ir para um centro religioso, uma igreja. Ou em algum momento ela foi apontada, indo com aquele tênis, com aquela sandalinha, com a chinelinha, todo simplesinho, para algum local, e as pessoas olhando e apontando: nossa, olha lá o pé, caipira, olha o pobre. E aquilo ali abre uma ferida. Sabemos que trauma é todo e qualquer ambiente externo, agente externo, que vem nos ferir. Eu posso quebrar o dedo, pá. Isso é um trauma. É um agente externo que quebrou meu dedo. Mas eu posso ser ridicularizado. Nas palavras de hoje, bullying. As pessoas podem fazer bullying comigo 1, 2, 3, 4 vezes. A primeira vez é um trauma, eu não aceito. A segunda vez eu já viro bullying. E aí por diante vira uma traumatização. Então hoje no presente vivemos muito mais com nossos traumas, com essas traumatizações, somatizando isso em nosso corpo. Somatizando um sobrepeso, uma sobrevida. Eu tenho minha vida, mas sobre essa vida eu trago minhas emoções, meus traumas. Então tem algo sobre a minha vida. Eu tenho uma sobrevida. E aquela mulher, numa leitura comportamental, podemos dizer que era uma mulher que ela se validava pela aparência, se validava pelo ato da sedução. Porque nós temos 3 tipos de poderes. Temos o ágape, temos o eros e o fraternus. O ágape é isso que a gente está vendo de Jesus. É o amor condicional, se colocar no lugar da pessoa, olhar para ela diretamente nos olhos e não ver dor, não ver aparência, não ver cheiro, não ver mau hálito, não. Esse é o ágape. É amor de mãe pelo filho, é o amor doador.
O Eros, ele é mal interpretado, mas o Eros bem pode ser chamado de erótico. O amor Eros é o que faz a gente se levantar todo dia. É a força, é a ação, é a produção. E se não bem canalizado, se não bem centralizado, ele pode ir para o erótico, ele pode ir para a sexualidade. Mas a maior força do Eros é o movimento, é a força motriz. O que te faz levantar da cama às 5 horas da manhã e levar um dia de trabalho, um dia de carga, de frustrações, um dia de peleja. É o Eros, é essa força. E o terceiro é o Fraternos. O amor fraternal, o amor de irmão por irmão. O amor que eu tenho por alguém que não é da minha família. O amor que eu tenho pelos meus irmãos, minhas irmãs. Esse é o Fraternos, fraternal. Sabemos que o fraternal ele é tão forte, né? A Bíblia cita isso, né? Um verdadeiro amigo é mais que um irmão. Ele é tão forte no gênero masculino, o amor fraternos, por causa das guerras, das lutas. Né? Por que eu vou defender a Segunda Guerra Mundial lá na Itália, lá nos Estados Unidos, sendo brasileiro? Porque eu fui convocado pelo exército. E quando esse povo chegou lá, eles não estavam mais defendendo a Itália, eles estavam se protegendo, defendendo um ao outro, um homem ao outro. E o Brasil se destacou nessa força expedicionária brasileira. É um exemplo do amor fraternal. O amor que você tem com seu amigo, que você ajuda, você é proativo. Então são 3 poderes que eles andam junto, é um tripé. A gente diz que é um tripé. Eu não posso anular o Eros, porque eu vou perder meu propósito de vida, eu vou perder meu fulgor, a minha fúria. Mas uma fúria tem que ser dominada. Eu não posso deixar o ágape de lado, porque vou ser irrelevante à sociedade, ao meio, aos meus filhos, à minha esposa. E eu não posso deixar o fraterno de lado. Mas eu conheço pessoas que não têm esse amor fraterno de fraternidade. Com certeza. Ela tem um excesso de dor. E ela não consegue confiar mais em ninguém. Ela não consegue se abrir para mais nenhum relacionamento. Ela se anula. Conheço mulheres que foram atingidas pelo amor Eros e se anularam de tal modo, de tal ponto, que tiveram um sobrepeso de vida, tiveram um sobrepeso. E hoje, qual é o nosso passado? Jesus, ele não falou com o erro daquela mulher. A gente está falando de João 4. Jesus não falou com o erro daquela samaritana. Ele falou com a dor dela. Quando Jesus começou a anunciar para ela que se ela soubesse quem está pedindo água para ela mesma ia pedir essa água para ele, e essa água era a água da vida, e ela não teria mais sede. Jesus está falando dos seus sentimentos, né? Ele está falando de dentro, né? Porque nós temos uma sede infinita, que não acaba, sobre validação, sobre ter um ganho. É uma sede que me faz levantar todo dia para trabalhar, uma sede que me busca. Sabemos que o ser humano ele tem 3 poderes na vida dele. O primeiro é o instinto de sobrevivência. O segundo é o alimento, é se alimentar. E o terceiro é se validar. Ter a voz, a opinião validada. E aquela mulher, ela estava anulada nas suas vozes. Ela estava anulada no seu senso de alimento. Ela estava sendo massacrada pelo seu povo. Toda emoção mal resolvida, ela transforma num peso no nosso presente e projeta o nosso futuro. Aquela mulher agora, ela estava tendo eu costumo dizer na terapia que é um colapso de realidade. No momento que Jesus começa a falar dessa água, a água da vida, que ela não vai ter mais sede,
que ela jamais teria que subir aquele monte meio-dia com os potes na cabeça para buscar água. Ela estava entendendo que ela nunca mais ia sofrer, que ela nunca mais ia passar vergonha subir no morro, esperar meio-dia para subir naquele morro, buscar água. Ela estava entendendo que, de certa forma, os seus problemas sobre sobrevivência tinham acabado. Mas Jesus não estava falando da dor dela. Jesus não estava falando do erro dela. Jesus está falando do sentimento. E quando ele fala para ela que ela teria a água da vida, ele estava tratando o seu excesso de dores. Pois sabemos que um excesso justifica uma falta. Então, se aquela mulher samaritana tinha um excesso de envolvimento com homens, de partes sexuais, para se validar, para ser aceita no meio, pelo menos de algumas pessoas, ela tinha uma perca. Ela tinha uma perca. E ela tinha uma perca do outro lado. A balança estava desproporcional. E essa perca a gente chama de baixa autoestima. Como que foi o passado dessa mulher? Como que foi a infância dela? Samaritana já era, de certa forma, excluída pelo povo judeu. Mas essa mulher, será que ela foi abandonada? E teve que aprender a sobreviver sozinha nas ruas? Será que ela foi abandonada e foi acolhida por um povo, por uma família? Só que no meio dessa família, essa mulher, ela, em vez de ser filha, em vez de ser irmã dos seus filhos, ela virou uma empregada doméstica. Tive relatos assim. Mulher que foi abandonada no estado de São Paulo, era órfã, foi adotada, mas quem adotou não adotou uma filha, adotou uma empregada doméstica. Ela começou a assumir os afazeres da casa, a limpar, a cuidar. Então nós não sabemos o passado dela. A Bíblia não conta o passado samaritano. Ela mal fala do nome dessa mulher. E Jesus, ele está aqui hoje nas nossas vidas, não para falar do passado, não para apagar o nosso passado, de dores, de sentimentos, mas Jesus, de certa forma, ele nos dá a oportunidade de ressignificar esse passado. E quando eu falo em ressignificar, não é falar assim, nossa, eu fui abusado, eu fui abandonado, e tudo bem, eu apaguei isso e agora eu sou feliz. Não. Jesus nos dá, e buscando nele, entendimento nele, ele nos enche. Lembra que a mulher estava cheia de excesso de homens? Jesus vai nos enchendo da autoestima, da validação, do acolhimento, das emoções, ele vai suprindo. E quando eu já olho para aquela dor, aquela mulher olha para aquela dor, ela não sente mais medo, repulso, remorso. Esse é o Jesus que de hoje, que quer te ajudar, está me ajudando. Ele trabalha a minha autoestima. Porque se eu fui um dia abandonado por meus pais, se eu um dia me senti injustiçado, ele é o justo juiz. Ele é o cara que fala assim, você agora não é mais meu servo, você é o meu irmão, eu sou teu pai. É isso que Jesus tem pra gente. E no verso 20 em diante, já os discípulos chegando próximo dela, ele fala para ela, então vai, chama seu marido. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Ele falou, tá bom, você teve 5. O que você tem agora não é seu. Ele traz ela para a realidade. Quem é você? Olha a sua vida. Do que você está fazendo com a sua vida? Qual é o seu propósito? E ele enche ela com um amor incondicional. Ele enche ela com um sentimento de filho, de adoção. Tanto, que quando chegam os discípulos, e o discípulo olha a mulher, olha Jesus, os discípulos não falam nada, aquela mulher já não precisava fugir das acusações. Todos ficaram em volta. Jesus ajuda aquela mulher a ressignificar a vida dela.
Tanto que a gente vê nos versos seguintes que ela desce lá no seu povo e começam a falar: será que ele não é o Messias? E falou: tudo quanto eu tenho feito, porventura, será que não é o Messias? Vamos lá. Vamos lá falar com o Messias. E aí juntou-se a multidão próximo de Jesus. Aquilo que foi dor, aquilo que foi mágoa, desprezo, trauma na vida daquela mulher samaritana, já não valia mais nada, porque ela tinha conhecido o Mestre, o Messias, e ele tinha preenchido a falta no coração dela. E ela desceu para aquela cidade e anunciou para todo mundo, sem medo, sem vergonha, sem sentimento de ser menosprezado. E ela batia no peito: e ele sabe tudo que eu tenho feito. Ele falou: tudo que eu tenho feito, vocês sabem, mas ele sabe muito mais. E ele não me julgou, ele não me desprezou, ele não me apontou. De fato, será que ele não é o Messias? E o povo ao redor daquela mulher, vendo a situação que ela tinha, a vida dela, e olhando para ela, falando com tanta vontade, com tanta velocidade, voraz, subiram para conhecer esse Messias. Então, trazendo para nossos dias de hoje, as suas dores, os seus traumas, o seu passado, a gente não muda, mas Jesus consegue preencher o sentimento de filho, o sentimento de abandono, com um amor condicional. E esse amor pode superabundar, tanto quanto você vai poder chegar no meio da sua família, no meio das pessoas e falar: eu era assim, sofria, eu tinha um sobrepeso, eu tinha dores, mágoas, mas Jesus, quando eu conheci Jesus, ele me preencheu. E hoje meu testemunho de dor não é mais sobre aquilo que as pessoas fizeram para mim. Meu testemunho de dor é aquilo que Jesus transformou em mim. É isso que ele tem para a gente nesse dia de hoje, nessa terça-feira, nossa segunda live. Nossas dores, elas podem ser feridas, mas sim, elas também podem ser curadas. Ser um ministério, ser um testemunho na vida de outras pessoas. Agora é a reflexão. Na sua dor, você permite ser Jesus tratar, você permite se encontrar com Jesus, e através daquilo que te feriu, daquilo que trouxe esse sobrepeso para você, ser um testemunho de vida para outras pessoas. Aquela mulher não teve orgulho, ela não pensou. Muitos de nós hoje sofremos calados por orgulho, de não assumir uma posição. Jesus é meu Senhor, eu sou o servo dele. Embora Jesus me chame de irmão, eu sou servo dele. Então eu, homem, Cleiton, eu tenho que abaixar minha cabeça para o meu Senhor. Se eu sentir que não é para fazer, não é para fazer. Se eu sentir que não é para falar, não é para falar. É assim. Nós estamos encerrando nossa live. Deixe esses momentos de reflexões. Toda emoção mal resolvida se transforma em peso no presente e projetos no futuro. Curar não é esquecer o passado, é entender e dar um novo significado. Jesus não falou do erro da mulher, ele falou com a dor dela. E não é sobre culpar o passado, é sobre curar o que causou em você, ressignificar. Nós devemos transformar nosso presente para projetar o nosso futuro. Se até hoje, no encontro com uma mulher samaritana, com Jesus, nesse poço de Jacó, se até hoje, eu e você que está aqui, você que vai passar por aqui, você se sentia envergonhado, você tinha dores, tinha sede de vida, é um encontro com Jesus. Não com a palavra do Cleiton, mas um encontro com Jesus. E que o Senhor possa ressignificar
te ajudar a ressignificar a sua vida, suas emoções, não apagando o passado, não tirando as dores, mas te preenchendo com aquilo que é verdadeiro, preenchendo com o sentimento de filho, o sentimento de pai, e só Ele pode te dar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus em sua vida. E esse é o meu desejo por você, que nesse dia, nessa terça-feira, você possa ser preenchida pela presença de Deus através do seu Espírito. A gente está encerrando a live, amanhã tem mais. Vamos orar? Deus, Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse momento, pelo dom da vida, Senhor, pois nada seríamos se não fosse o Senhor. Papai, obrigado, Pai, por mais um encontro, por mais uma palavra que o Senhor vem nos dando, Senhor. E, Pai, eu te peço por todos aqueles que estão aqui e aqueles que ainda vão passar, Pai, para assistir essa live, Senhor Deus, que seja ministrada do Senhor na vida dele, Pai, a Tua palavra, a Tua essência, a Tua vida. Papai, temos sede, e nossa sede, Pai, nós buscamos, ó Pai, em prazeres do mundo, em validação do ego, em validação, Pai, de um status, de uma curtida no Instagram, na rede social. Mas, Pai, nós buscamos no poço errado. A nossa sede nunca é saciada, Pai. Pai, nos mostre o verdadeiro poço, o verdadeiro rios de água-vida, Senhor. Nos ensina a caminhar não para fora, Senhor Deus, mas caminhar para dentro de nós mesmos e encontrar o Senhor, ó Pai. Aquele que jorra, Pai, abundantemente a água da vida, Senhor Deus. Que possamos ser saciados na nossa baixa autoestima, nas nossas dores, nas nossas emoções, ó Pai. Pai, abençoe cada homem e mulher que está aqui, que vai passar por aqui, Senhor Deus. Que possamos realmente saber quem é o Senhor nas nossas vidas, Senhor. E aquele, Pai, que não te conhece, que possa ter um encontro, como Jesus e a mulher samaritana. Pois sabemos que Jesus planejou esse encontro. E assim eu desejo, Pai, esse encontro na vida de cada um e também na minha vida, Pai. Assim eu oro, agradeço e declaro em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.